O Grêmio confirma, tem salário atrasado com o grupo de jogadores. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. Quanto está atrasado e qual é o prazo que a direção está dando para quitar isso. Tem também uma informação importante sobre o tamanho da dívida. A dívida do Grêmio realmente está batendo na casa de R$ 1 bilhão? Tenho novidades. E fica comigo até o final porque eu vou te falar sobre patrocínio master, patrocínio principal. Um F5, uma atualização nesse caso. Bora! Bom, a informação surgiu depois do amistoso contra a Chapecoense, de que o Grêmio tem salários atrasados. A informação foi revelada pelo Leonardo Miller, o Careca de Saber, aqui no YouTube, no canal dele. Tá? Um grande abraço para o Léo. E eu vi que outros jornalistas também noticiaram isso, repercutiram essa informação. Eu falei com uma fonte do Grêmio nessa segunda-feira, 6 de julho, sobre isso. E perguntei, de fato existe alguma coisa que não foi paga aos jogadores? Tem alguma coisa atrasada com o grupo de jogadores? E a resposta foi sim. E aí vem um prazo estipulado pelo Grêmio internamente para quitar isso. Abre aspas. Em até 10 dias, tudo será quitado. Fecha aspas. 10 dias vai dar na outra segunda-feira, que é a semana em que o Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Então, o Grêmio está estimando pagar em 10 dias o que está atrasado. O Marco Souza, na Zero Hora, deu informação de que algumas coisas foram quitadas nessa segunda-feira. Mas a minha fonte diz que ainda existem coisas atrasadas. Tá? A informação que eu tenho é que tem um mês em aberto. Eu não sei definir se isso aqui é direito de imagem, se é salário, o que está em aberto, mas existe algo em aberto, tá? E o prazo para quitar tudo é 10 dias. Beleza? Essa é uma informação importante porque quando a gente fala de atraso de salário, a gente está falando de algo que é muito problemático. O salário atrasar num clube de futebol no Brasil significa de que se passou do limite, porque o clube de futebol ele faz um esforço enorme para que o atraso não chegue no vestiário, para que o atraso não chegue nos jogadores, porque se sabe que isso impacta no ambiente, no clima e pode afetar no rendimento do time, no rendimento, na pontuação. Então, é muito importante que a gente noticie isso, né, e que saiba a situação financeira do clube, tá? Eu perguntei se vai ser preciso tomar empréstimo para quitar esse atraso. E a resposta que eu tive de uma outra fonte é que não. O Grêmio não vai tomar empréstimo para fazer a quitação do que está atrasado. Então, a gente pode imaginar que isso tem a ver com, por exemplo, a venda do Vieri para a Fiorentina da Itália por 17 milhões no valor total da operação, né? 15 mais 2, dá 100 milhões de reais. A Fiorentina deve pagar uma primeira parte agora e esse dinheiro deve ser usado para quitar essas coisas que estão em aberto. Bom, eu falei sobre a dívida porque também circulou no final de semana a informação de que a dívida do Grêmio estava batendo na casa de 1 bilhão. Tá? Essa informação, eu até não sei quem foi que trouxe primeiro, assim, mas circulou bastante nas redes sociais. Né? E aí, a informação é a seguinte: não, a dívida não está em 1 bi. Né? Inclusive, se a gente entrar no site do Grêmio, tem a publicação do balanço do primeiro trimestre, né? E nessa publicação do primeiro trimestre, a gente consegue ver o lançamento de duas coisas que são importantes. Quem é especialista em contabilidade vai me ajudar aí, tá? Já prepara o comentário. Ali no balanço do primeiro trimestre aparece o passivo circulante e o passivo não circulante. Se a gente pegar e somar o passivo circulante com o não circulante, o valor chega perto de 1 bilhão de reais. É fato. Né? Só que existem coisas que são lançadas no passivo não circulante que não são dívidas. Então, o que me foi dito é assim: essa conta simples de somar o passivo circulante com o não circulante, ela não significa a dívida em si, porque tem coisas lançadas ali que não são realmente valores que o Grêmio deve, mas que precisam ser lançadas ali. É uma explicação contábil, mas que é importante para colocar aqui. O Grêmio não tem hoje uma dívida de 1 bilhão de reais. Tá? A dívida não chega a esse valor. Ela cresceu muito, né? Em virtude, por exemplo, de não pagamento de impostos nos últimos anos,
mas não está em 1 bi. Tá? Algumas outras pessoas de dentro da direção do Grêmio falam que a gestão anterior, a gestão liderada pelo presidente Alberto Guerra, que ficou no comando do Grêmio durante 3 anos, ela deixou um rombo financeiro. Mas aí tem também a questão política que se envolve nesse detalhe, mas o fato é que durante um bom período da gestão Guerra, se não quase 100% do período, o Grêmio não pagou impostos. Então o pagamento dos impostos ficou acumulado e isso faz com que a dívida nesse momento aumente. Tá? Isso sem falar das contratações, isso sem falar daquilo outro, né? A gente está falando aqui do ponto de vista contábil, fiscal, olhando para esses números, tá? Mas é importante fazer esse esclarecimento de que a dívida não está em 1 bi. Tá? Bom, já falamos que tem atrasado sim no Grêmio e o prazo para quitar, né? Até 10 dias. E agora a gente fala sobre patrocínio master, que se torna um assunto relevante a partir do momento em que o Grêmio não consegue ter um patrocínio master. E também dentro do cenário de que ele, Grêmio, falou sobre prazos, né? A diretoria assumiu em dezembro e aí no começo do ano havia expectativa de assinar com um patrocínio, não fechou. Aí depois se empurrou para fevereiro, aí depois virou para março, aí de março para abril, início de maio, aí de maio já saltou para depois da Copa. Bom, a informação que eu tenho para dividir com vocês é a seguinte: por enquanto, o Grêmio não tem previsão de ter um patrocínio master, tá? E a leitura aqui é de que o cenário desse mercado ele está parado em virtude da Copa, tá? Ele está parado e vai seguir assim pelo menos até o final da Copa. A Copa termina no dia 19 e 20 de julho, né? O Grêmio tem um jogo antes da decisão da Copa, com o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, e na semana seguinte, a decisão da Copa, já começa os playoffs, a repescagem da Copa Sul-Americana com o Bolívar. Tá? Esse dinheiro é um dinheiro importante porque ele ajuda a inteirar as contas do mês, mas não é o dinheiro que vai salvar a lavoura. E aqui, até aqui eu te dei informação. Tá? A partir daqui, a gente faz juntos uma observação. Quando um clube do tamanho do Grêmio, e vale para o Inter, vale para o Coritiba, vale para outros clubes brasileiros que não têm patrocínio principal. Quando um clube desse quilate não tem patrocínio principal, a não ser que seja um contrato gigantesco, né, que é raro de acontecer, o que a gente tem aí é muito mais a simbologia, né, do principal espaço, do principal produto comercial do clube, tá vago. Qual é a simbologia? O mercado não está olhando para isso, não está investindo nisso. Por quê? O clube não está bem, o clube está pedindo algo muito caro na leitura do mercado. O que a gente tem, assim, resumidamente, o impacto financeiro ele é importante, mas ele não é gigantesco, um contrato de patrocínio principal. Mas o fato de o clube estar há 6, 7, 8 meses sem patrocínio principal, ele passa uma mensagem, que ela é muito mais preocupante do que não ter o contrato ajudando a inteirar o valor. Né? Vamos lá. No contrato anterior que o Grêmio teve, era 4 milhões e pouco por mês. 4 milhões e pouco por mês não paga a folha salarial. Ajuda a pagar a folha salarial do elenco do Grêmio. Mas não ter uma marca passa uma mensagem ruim. Passa uma mensagem de que o clube, nesse momento, não chama a atenção do mercado. Né? Bom, sobre o atraso, já falamos aqui, é uma informação importante, relevante e que ajuda a gente a entender o cenário do Grêmio. Né? Um Grêmio que está buscando jogadores jovens, de Série B, com baixo investimento. E vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias. Tá? Quero fazer 2 convites para ti que chegou aqui pela primeira vez. Obrigado pela presença, pode te inscrever, ativar as notificações, deixar o teu like. E toda segunda-feira, de manhã, pelo horário de Brasília, tem uma live aqui no canal junto com o repórter Bruno Flores. Tá? Então, te inscreve aí, ativa as notificações para ficar ligado quando tiver live aqui, tá bom? Por agora era isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.